Oi, mamãe! Se você chegou até esse vídeo, você está com alguma dificuldade com o sono do seu bebê, né? Mas não se preocupe. Se é esse o seu caso, você encontrou a ajuda que você precisava. Porque hoje eu vou te falar aqui o que você precisa fazer para melhorar o sono do seu bebê e qual caminho que você precisa seguir para que o seu bebê durma a noite toda. Eu passei por muita dificuldade com o sono do meu filho também. E antes de chegar onde toda mãe quer, que é dormir a noite inteira, eu vivi na pele tudo que a exaustão faz com a gente. E é difícil demais, né? Então conta comigo que a gente vai mudar essa história aí na sua casa. E antes que você me pergunte, não, você não vai precisar deixar o seu bebê chorando sozinho, largado lá no berço, para ele dormir melhor. Não mesmo. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Adriana Franco, especialista em sono infantil, e eu ajudo mães a ajustarem o sono dos seus bebês para que eles possam dormir bem. Assim você vai dormir bem também. Mas vamos ao que interessa, que o resto não tem pressa. Uma das coisas mais importantes para melhorar o sono do bebê é entender por que os problemas acontecem. Por que ele está acordando tanto? Por que ele chora para tirar as sonecas? Por que ele dorme tão picado? Por que ele só quer dormir no colo? Ou por que ele só quer dormir mamando? Só depois de entender isso, você vai ser capaz de fazer os ajustes necessários. O que acontece é o seguinte: o sono dos seres humanos é composto por ciclos, e entre um ciclo e outro, todos nós experimentamos breves despertares. E a cada 2 ou 3 ciclos, a gente experimenta despertares ainda mais relevantes. Isso acontece tanto com adultos quanto com bebês, mas tem algumas diferenças aí. Por exemplo, o ciclo de sono dos bebês é mais curto. Logo que nasce, o ciclo do sono do bebê dura em média 45 minutos e vai aumentando à medida que ele vai crescendo, até chegar em 90 minutos, que é a duração média do ciclo de sono de um adulto. Além disso, em cada ciclo de sono, a gente passa por fases de sono mais profundo e fase de sono mais leve. Os bebês passam mais tempo em sono leve do que nós, adultos. Só com essa explicação você já vê que, por ter ciclos menores e ficarem menos tempo em sono leve, a tendência é que os bebês tenham mais chances de despertar do que a gente, né? Mas espera aí, Adriana, eu não acordava a cada 90 minutos à noite antes de ser mãe, não. Eu dormia a noite toda. Você tinha sim esses breves despertares entre um ciclo e outro. Todos nós temos. Só que a gente não lembra, porque a gente emenda um ciclo de sono no outro rapidamente. Ué, e por que que com o meu bebê isso não acontece? Por que que alguns bebês acordam muito mais do que outros? Por que que alguns bebês têm tanta dificuldade com sono e outros não? Exatamente, esse é o X da questão. A grande pergunta que você deveria fazer não é por que meu bebê desperta tanto. A pergunta correta é por que o meu bebê não emenda um ciclo de sono no outro? Existem muitos fatores que podem impactar negativamente no sono de um bebê. E hoje eu vou te falar sobre os mais comuns. Eu nunca fiz esse cálculo assim certinho, mas eu chutaria que mais de 95% das minhas clientes e alunas tinham algum desses 3 fatores prejudicando o soninho dos seus filhos. E geralmente era uma combinação com mais de um junto. O primeiro fator tem relação direta com a rotina do seu bebê. Quase toda mãe já ouviu falar que bebês precisam de rotina, que rotina ajuda no sono. Mas o que ninguém te fala é que ter apenas uma rotina definida não adianta. Primeiro, porque a rotina precisa estar adequada ao seu bebê, e cada bebê é único. E segundo, que mesmo que a rotina esteja linda, se houver algum outro fator prejudicando, pode ser que o seu bebê continue apresentando dificuldade com o sono. De qualquer forma, a rotina adequada é de extrema importância, sim. Mas o que significa ter uma rotina adequada? De forma simples, para facilitar para você, você precisa ter uma sequência de eventos que aconteça sempre na mesma ordem, em horários relativamente regulares, e isso varia muito de acordo com a idade do seu bebê, e o mais importante, essa rotina precisa garantir que o seu bebê não fique cansado demais durante o dia. Ué, não seria bom ele ficar cansado para dormir mais à noite? Não. Esse é um dos maiores erros que você pode cometer com relação ao sono dos bebês. Existe um hormônio chamado cortisol. O cortisol é o hormônio do alerta, do estresse. Toda vez que o seu bebê fica cansado demais, o cortisol sobe. E isso vai fazer com que o seu bebê tenha dificuldade para dormir, porque ele vai ficar alerta, é o que o hormônio está fazendo. Ele vai recusar as sonecas, ele fica lutando contra o sono, sabe? Quem nunca falou, meu bebê está lutando com sono? Ele pode dormir sonecas mais curtas por causa disso e pode apresentar mais despertares à noite por causa do cortisol.
Entre os ciclos de sono, ele vai sentir mais o cansaço e vai ter dificuldade para emendar os ciclos de sono, porque o cortisol vai atuar ali, deixando ele alerta. Aí você me pergunta, e como que eu ajusto a rotina? Eu já vou falar sobre essa questão, mas antes, vamos a mais um fator. Eu acabei de te explicar sobre como o cortisol prejudica o sono, certo? Então, para nossa alegria, existe um hormônio que favorece o sono e que é produzido principalmente quando vai chegando à noite, quando o sol começa a ir embora. Esse hormônio ajuda os bebês a relaxar, a adormecer e a manter um bom sono durante a noite. É o que a gente chama de melatonina. Mas a questão é, algumas coisas que a gente faz atrapalham a produção da melatonina. Por exemplo, a luz da TV, de tablet, de celular, acender muita luz à noite antes do horário de dormir, deixar um abajur ou fresta da porta aberta para entrar a luz ali. Tudo relacionado à luminosidade pode prejudicar a produção da melatonina e assim prejudica o sono do seu bebê. E você lembra lá do cortisol? Pois é, o cortisol alto também prejudica a ação da melatonina. Ou seja, criar condições adequadas nas horas antes de dormir é essencial para se ter boas noites de sono. Se você coloca o seu bebê na TV, tablet ou celular para ele relaxar antes de adormecer, pode parar com isso hoje mesmo, porque o efeito sobre o sono é muito ruim. E por fim, vamos ao terceiro fator. Lá no início do vídeo eu te falei que a pergunta que você deveria fazer é: por que o meu bebê não emenda ciclos de sono? Além do cansaço e da ação prejudicial do cortisol, tem uma coisa muito importante que atrapalha os bebês a emendarem os ciclos de sono. Veja bem, se o seu bebê só consegue dormir mamando, ou sendo ninado, ou andando de carrinho, quando ele tiver um desses despertares entre um ciclo de sono e outro, o que ele vai precisar? Ele vai precisar exatamente dessas ajudas para voltar a dormir. Essas ajudas são como muletas para o sono do seu bebê. E ele não vai conseguir dormir sem as muletas se você não ensiná-lo a dormir de outra forma, de uma forma mais independente, sem tanta ajuda, sem essas muletas do sono, né? Sem o que eu chamo de muleta de sono. Nesse ponto do vídeo, você já deve ter se identificado com alguns desses fatores, se não todos. Mas você deve estar se perguntando o que fazer para resolver o problema. Antes que eu te responda isso, não se esqueça que eu disse que existem muitos fatores que podem prejudicar o sono dos bebês. E que nesse vídeo eu iria dar apenas os 3 mais comuns. Não é nem apenas, né? Porque isso aí já é uma mega ajuda. A chance desses fatores serem o que atrapalha o sono do seu bebê é enorme, mas nada impede que existam outros além desse, ok? Se for o caso, eu estou à disposição para te ajudar de forma mais próxima e estruturada, basta clicar aqui no link aqui de baixo. E claro que esse link é também um caminho mais rápido para você chegar no resultado que você quer, porque afinal de contas você vai contar com a minha ajuda para analisar o seu caso individualmente. Mas vamos lá, vamos ao que eu prometi. O que você precisa fazer para ajustar a engrenagem do sono do seu filho em 6 passos, beleza? Passo 1. Tenha certeza de que o seu filho está saudável. Não adianta você querer ajustar o sono do seu bebê se ele estiver doente, se ele não estiver mamando ou comendo bem, né, ficando com fome, ou se ele estiver com incômodos como dente nascendo, alergia, refluxo, gases, cólicas e etc. Tudo isso precisa estar ok para você conseguir ver os resultados dos ajustes que você vai fazer. Se preciso, leva num pediatra para se certificar de que está tudo bacaninha. Passo 2. Ajuste o ambiente de sono e o ambiente de pré-sono do seu bebê. Lembra o que eu falei? A luz prejudica a ação da melatonina. Nada de telas antes de dormir. 2 horas antes de dormir, reduza as luzes da casa. Chega de deixar a luz acesa no quarto enquanto ele dorme. Se precisar trocar ou checar o bebê de noite, dá preferência para a luz na cor vermelha, que é a que menos impacta no sono. Além disso, garanta uma temperatura agradável, pouco barulho e um quarto com pouca distração. Porque como é que dorme olhando para os brinquedos favoritos? Dá vontade de brincar e não de dormir. Passo 3. Para dormir, a gente precisa se sentir seguro e relaxado. Se você estiver ansiosa com uma entrevista de emprego, você vai dormir mal, não vai?
Se você estiver com medo do local onde você está, vai ter dificuldade para dormir também, não vai? Pois é. Bebês também são assim. Faz parte da saúde do bebê o estado emocional dele. Ele precisa se sentir seguro, amado e precisa de conexão com os pais para ficar bem para dormir. Se você sai de casa às 7 da manhã e volta às 7 da noite, já na hora de colocar seu bebê para dormir, sem passar tempo de qualidade com ele, provavelmente o que vai acontecer é que ele vai achar um jeito de passar tempo com você, ou demorando a dormir, ou acordando de madrugada para te encontrar. Passo 4. Ajuste a rotina do seu bebê de forma que ele consiga passar o dia bem, sem ficar cansado demais. Eu chamo o tempo que um bebê fica acordado entre uma soneca e outra de janela de sono. Você precisa descobrir a janela de sono ideal do seu filho, ou seja, qual tempo ele fica acordado a ponto de já estar com sono para dormir a soneca, mas sem estar cansado demais a ponto de dificultar a soneca. Como fazer isso? Fazendo um diário de sono e testando o que funciona e o que não funciona com ele. Passo 5. Crie rituais. Rituais são sequências de atividades repetidas sempre na mesma ordem toda vez que algo irá acontecer. Procure ter um para iniciar o dia, um para sonecas e um para o sono noturno. E ainda falta o passo 6, que é super importante e que tem relação com a questão de emendar os ciclos de sono. Mas se você já chegou até aqui, quanta coisa você já aprendeu, né? Eu realmente quis fazer um vídeo que fosse um divisor de águas na questão do sono aí na sua casa. Então, se você gostou dessa informação, clica aqui no gostei, se inscreve no canal e deixa um comentário para mim. Assim você me ajuda a ajudar ainda mais mamães como você. Bom, mas vamos lá, vamos continuar, já tá quase acabando, hein? Eu tenho certeza absoluta que se você seguir esses 6 passos, você vai ter as suas boas noites de sono de volta e vai poder curtir mais a maternidade. Tô falando isso porque eu me lembro que a exaustão me fazia ver a maternidade como um peso enorme. Não mudava em nada o amor que eu sentia pelo meu filho, mas mudava a forma que eu me sentia com relação à vida e à maternidade. Eu estava sempre muito cansada, sem paciência, mal-humorada, e eu me sentia meio que sem saída. Porque na vida a gente consegue sair de um emprego que a gente não gosta, por exemplo, e procurar outro. A gente consegue terminar um namoro que não tá legal e procurar uma pessoa melhor, ou até mesmo ficar bem sozinha, né? Mas depois que você se torna mãe, fugir, deixar pra lá, nada disso é uma possibilidade. A única forma de você melhorar a situação é encarar e correr atrás de mudar o que está atrapalhando. Pode não ser fácil, mas ficar sem dormir é ainda mais difícil. Ficar sem dormir é muito difícil. Só quem vive sabe. Hashtag desabafei, né? Mas é verdade. Eu recebo muita mensagem e depoimento das minhas clientes e alunas falando de como que a vida mudou depois que elas voltaram a dormir. Depois eu posso até te mostrar um vídeo dessas histórias. Eu tenho certeza que você vai se identificar demais. Mas vamos lá. Passo 6. O passo 6 é ensinar o seu bebê a adormecer de forma independente. Quanto menos ajuda externa ele precisar, maiores são as chances dele conseguir emendar um ciclo de sono no outro. A partir do momento que ele conseguir se ninar sozinho, ele terá facilidade para emendar um ciclo no outro e as suas noites vão melhorar muito. Você deve estar pensando agora, nó, adorei, já vi várias coisas que eu preciso mudar e melhorar, mas eu ainda tenho dúvidas de como fazer exatamente, na prática mesmo, como funciona isso de ensinar a dormir de forma independente, como que eu faço para ajustar uma rotina que já está errada. Ó, eu vou ser 100% sincera com você. Só para você ter uma ideia, para eu te explicar tintim por tintim de como fazer para ensinar o seu bebê a adormecer de forma mais independente, ou para ajustar a rotina do seu bebê, eu precisaria saber a idade dele, qual a associação de sono que ele tem atualmente, ninar, peito, carrinho, a rotina dele está ajustada, que tipo de ajuste que precisa, qual é a sua expectativa com relação ao tempo para ter esse resultado, qual que é o temperamento do seu bebê, você tem rede de apoio ou você é sozinha? Cada caso é um caso. E dependendo de cada uma dessas respostas, eu te orientaria de uma forma diferente. Se eu fosse entrar nesse nível de detalhe aqui nesse vídeo, ele ia ficar, ó, enorme. Nem tudo a gente consegue generalizar e entregar em um vídeo na internet. Mas isso não significa que eu não possa te ajudar. Isso só significa que para eu te ajudar em um nível mais profundo, eu preciso estar mais próximo de você e eu preciso usar formas mais estruturadas para te orientar nas suas dificuldades. Eu explico melhor como funciona e dou todos os detalhes que você precisa saber lá no meu site,
Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, clica no link aqui embaixo e vai ser um prazer te mostrar como eu faço para transformar a vida de famílias inteiras que passam pelo perrengue da privação de sono. Eu já estou até imaginando você me mandando mensagem depois de aplicar o meu método, contando que você maratona séries de Netflix com o maridão agora de noite, né, depois que você coloca o seu bebê para dormir. Eu espero te ver em breve, ok? Beijão!